Estou aqui hoje com a doutora Leila, advogada, que vai nos dar uma orientação sobre problemas legais na área de construção civil. Doutora Leila, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A grande preocupação que temos e grande dúvida, que é o problema mais enfrentado pelas pessoas, é a questão de acidentes nas obras. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Bem, o empreendimento na construção civil pode envolver duas classificações de trabalhadores. Seria o trabalhador que é regido pela CLT, artigo 2º e 3º, em que o contratante é a pessoa jurídica que explora a atividade relacionada à construção civil, e esse trabalhador ele tem todo o respaldo da legislação, que é rígida, que é muitíssimo protetora e que, em caso de um acidente com esse empregado, a empresa, por ela ser a contratante desse serviço, desse prestador de serviço, ela é responsável. A responsabilidade dela seria considerada objetiva. O que quer dizer isso? A empresa, só por ser empregado, ela tem a obrigação de manter a integridade física do seu empregado. Então ela responde por essa obrigação. Em caso de acidente, a responsabilidade é toda dela. Pouco importa se o empregado cooperou ou não, é o que tem a jurisprudência entendido. No caso dos trabalhadores que são chamados autônomos, considerados os empreiteiros, a responsabilidade do dono da obra, claro que a gente tem que saber que obra que é, né, qual o empreendimento, o vulto dessa obra, mas em caso de reformas de imóvel residencial, da própria construção do imóvel residencial, o dono da obra geralmente não tem responsabilidade em caso de acidente com relação ao empreiteiro. O grande problema é que, às vezes, o empreiteiro ele contrata um auxiliar, e aí como fica a situação desse auxiliar? Aí a responsabilidade, se ele tiver um contrato de empreitada, seria do dono do empreiteiro. Mas, se o dono da obra, ele direcionou a prestação de serviço, assalariou, dirigiu, fiscalizou, ele não fica isento da obrigação. Porque ele se transforma na qualidade de empregador. Então, tudo depende da realidade fática. E ainda vou te falar mais. Na justiça, a justiça é uma ciência que não é rígida, né? Então, cada caso é um caso. Nós temos que observar se a prestação de serviço se deu coroada com os requisitos previstos na CLT, ou se ela veio na forma do artigo 523 do Código Civil, que é o serviço de empreitada. E na hora de contratação de um profissional autônomo, um empreiteiro, como devemos poder proceder? O que eu aconselho sempre é que a pessoa faça o contrato não verbal, porque contratos, as palavras, elas vão para o vento. Então, põe a termo o contrato. Pelo menos as coisinhas mínimas, que seria a identificação das partes, a especificação da obra, o valor, o prazo de validade, pelo menos isso. Por quê? Porque nesses contratos de empreitada, geralmente, as pessoas se comprometem, o dono da obra se compromete a dar uma entrada, pagar mais um pouquinho no término, no meio da obra, e outro no término. Então, o dono da obra, ele deve preocupar em redigir o contrato e também se cercar de que a quitação foi dada, porque também, como esse contrato, ele ressalva ele de obrigações, ele também assume obrigações, a obrigação de que a obra concluída ele tem que pagar. Então,
são obrigações para os dois iguais. Não é o caso de for um empregado, se for contratado como empregado, porque a justiça protege o empregado. O empregado é visto na justiça do trabalho como hipossuficiente. O empreiteiro, ele é uma relação civil e eles são vistos, empreiteiro e o dono da obra, como iguais. Então, a responsabilidade, a lei dá a responsabilidade diferenciada. A responsabilidade, no caso, seria subjetiva, só se o dono tivesse concorrido para que o acidente ocorresse, né? Fora disso, ele não teria obrigação. A hipótese, né? Porque tudo tem que analisar o caso concreto.